Olá, vamos para a nossa segunda aula. Nessa aula, nós vamos ver uma metodologia muito legal, que é chamada de metodologia dos 5 S's para organização e qualidade. Vamos entender então o que é essa metodologia. Ela foi desenvolvida no Japão após a guerra, né, lá na década de 50, para reerguer a economia do país. Então, o país não estava legal, né, precisava ser reerguido, e com isso foi criada essa metodologia dos 5 S's. O objetivo era adequar as indústrias para competir no mercado global. Então, fazer com que o Japão, né, fosse uma economia que competisse, né, tivesse indústrias ali que competissem com o mundo inteiro. O foco era em ações sobre o ambiente para gerenciar desperdícios, falta de higiene, indisciplina e desorganização. Nós já vimos na última aula que desorganização, falta de higiene, a forma com que a gente se comporta interfere muito no atendimento. E aqui a gente vai aprender algumas coisas que a gente pode se atentar para que isso não ocorra. Então, o que são esses 5 S's? Eles são retirados, né, de teorias japonesas, então por isso os nomes diferentes aqui. Então, são os 5 sensos. O S1 é o senso seiri, que é o senso de utilização, que é separar o útil do inútil. Quantas vezes a gente acumula papel na nossa mesa, acumula materiais na nossa mesa que às vezes a gente nem utiliza tanto, né? E às vezes aquele que a gente utiliza mais fica guardadinho lá no fundo da gaveta. O S2 é o Seiton, que é o senso de organização, localizar recursos de forma fácil, né? Então lembra que eu falei aí sobre guardar as coisas que a gente mais utiliza mais à frente, as coisas que a gente não utiliza tanto mais atrás. É justamente para ficar mais fácil de pegar. A gente tem o S3, que é o seiso, que é o senso de limpeza. Eliminar toda sujeira e manter o ambiente limpo. Tudo limpinho é outra coisa, né, gente? Uma mesa limpinha, sem poeira, sem marquinha de dedo. É muito melhor, muito mais bonito de se ver. O S4 é o seixo, que é o senso de saúde e higiene, que é manter o ambiente favorável à saúde. E é importante a gente se preocupar com o ambiente limpo, é importante a gente pensar na limpeza das mãos, né, em não se contaminar com materiais que às vezes o nosso usuário traga. Então, aqui a gente vem lembrar sobre isso. Né, o ambiente ele tem que ser favorável à saúde, ele não pode ter ali contaminações cruzadas, né, situações que facilitem a doença e não a saúde. O S5, que é o Shiksuki, é o senso de autodisciplina, né? Esse nome significa autodisciplina, e ele transforma os 5 S's em um hábito. Então, se a gente todos os dias se atenta a esses 4 S's anteriores, a gente vai estar cumprindo o quinto, que é ter autodisciplina, que é todo dia avaliar novamente, verificar se todos os 5 S's estão em ordem, estão ok, né? A gente está cumprindo corretamente. Aqui só mesmo uma revisãozinha, né? Então, do que são os 5 S's de forma diferente, só para ficar mais fácil para vocês gravarem. Então, separar o útil do inútil, né? Eliminar o que é desnecessário, organizar o local, deixar as coisas com fácil acesso, manter um ambiente limpo, prevenção da sujeira, garantir que o ambiente seja saudável e higiênico e criar o hábito de fazer tudo isso, né? Criar o hábito de sempre estar relembrando tudo isso. Então, qual a importância dos 5 S's em ambientes de saúde? Os ambientes de saúde, eles exigem um rigor de limpeza, higiene e organização, não é mesmo? E a qualidade da assistência e o desempenho profissional, eles previnem falhas e aumentam a eficiência. Então, os 5 S's, eles são importantes tanto para manter o rigor da limpeza, higiene e organização, que os próprios serviços de saúde já carecem, né, disso, já precisam, necessitam disso, e
eles também aumentam o desempenho e previne falhas. Foi feita uma pesquisa, né, uma experiência desses 5 S's em farmácias hospitalares e UBSs, que indicaram que, depois de realizados os 5 S's, os ambientes se tornaram mais limpos e organizados, tiveram redução de desperdício e economia de tempo, aumentaram a moral e o comprometimento dos funcionários, houve uma mudança de atitude, um melhor desempenho dessas pessoas que trabalhavam lá e uma melhor imagem institucional, além de uma melhor segurança do local, né? Então, quando a gente pratica esses 5 S's, cuida dessas boas práticas, a gente acaba ganhando muito, tanto para a nossa própria saúde, né? Quanto para o ambiente, seja ele, né, de uma empresa privada ou pública, quanto para o nosso usuário, né, que vai ter esse ambiente gostoso e aconchegante para ser atendido. É importante a gente se conscientizar e quais são os benefícios, né, disso tudo. Então, a implementação ela não é só para mudar o ambiente, mas também para conscientizar os trabalhadores, que no caso são os recepcionistas, informar os efeitos positivos na produtividade, na qualidade organizacional. Então, esses 5 S's, eles também ajudam, né, a mostrar de forma como que esses efeitos eles são positivos e como que isso mudou a qualidade do trabalho. Eles também ajudam em benefícios pessoais, né? Porque melhoram a segurança, o desempenho pessoal, o aumento da satisfação e a motivação dos profissionais. Como eu falei, a gente também ganha como profissional. E benefícios para a empresa, né? Melhora a imagem da empresa, tanto internamente quanto externamente. Isso é ótimo, independente da empresa que a gente trabalha. É bom também para o investimento, né, em conscientização. A gente acaba investindo mais, né, em conscientização, e isso também é um ponto muito positivo, aumenta a qualidade, né? Isso gera uma maior qualidade do trabalho. Aí estão as referências, né, que é o caderno temático. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Um abraço a todos.